Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Já fazia um tempo que eu não falava aqui, fazia o papo de TI, né? Pela manhã, normalmente, né, eu venho aqui gravar algum assunto fora do mundo Linux, mas no mundo de TI em geral. Então, tá bem frio em São Paulo, né? Eu tô usando blusa hoje, dificilmente eu uso blusa. E tô sem a minha proteção natural, que é a minha barba, né? Estou sem ela devido a uma universidade que eu estou atuando e que é meia tradicional. E por isso eu acabei me adequando um pouco à postura da empresa e achei mais interessante adotar um visual novo. Bom, falando um pouco sobre o título, né? Por que os profissionais com certificação são tão chatos? Na verdade, esse título surgiu uma conversa com um professor nessa semana e ele falou que ele precisava lá na empresa dele de um profissional certificado e aí o profissional foi à empresa e ele falou para mim, mas e não era certificação de Linux não, era certificação de gerenciamento de projeto, PMI. E ele me disse para mim, nossa professor, mas por que os profissionais certificados eles são tão burocráticos, são tão chatos? Eu falei, poxa, isso é assunto para um vídeo. Então amanhã eu respondo, né? Então depois ele assiste hoje respondo o meu ponto de vista, não que eu esteja certo também sobre o que eu vou colocar. Mas foi um assunto que eu parei para pensar assim durante a noite. E o primeiro ponto é a gente entender o que é um certificado, o que é uma certificação. Se você abrir lá o site da Wikipédia, estou com o site da Wikipédia aberto aqui, ela diz assim, que certificação é a declaração formal de ser verdade, emitida por quem tenha credibilidade ou autoridade legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo o ritual e ser corporificada em um documento. Ou seja, a certificação ela vai declarar que é verdade aquele conhecimento que você tem. Vai se declarar você ser um especialista. Ela ainda, a Wikipédia diz mais embaixo, que o certificado vai ser o documento que comprova que o indivíduo fez algum curso, esteve presente em algum lugar e por isso ele obteve o certificado. O certificado ele corporifica a certificação, né? Então, para a gente entender melhor, né, traduzir melhor, certificação é a comprovação através de um documento, nesse caso o documento certificado, que você fez um treinamento com alguém que tem conhecimento ou fé pública, né, respeito pela sociedade, aí, a sociedade o respeita, né, a uma autoridade, e obteve grau igual ou superior a uma média pré-estabelecida pela instituição ou por alguém que te ofereceu esse certificado ou uma certificação. Então você tem uma média de mercado e você atingiu ou superou essa média. No caso, se a gente for falar isso das certificações CompTIA ou certificação Linux, né, LPI, que a CompTIA também te dá a certificação LPI, por isso que é tão legal. Então essa média seria a prova, né? Você vai fazer a prova, você sendo aprovado no exame, você vai obter a sua certificação. E essa certificação ela vai te dar aí o direito de você dizer que você possui um conhecimento específico sobre aquele determinado assunto. Existem as certificações proprietárias, que são certificação em um produto específico, por exemplo, Cisco, Tricom, Furukawa, né? São certificações específicas aí de produtos, né? Nesse caso aí de roteadores, e que você vai ter essa especialização. E existem as não proprietárias, que são certificações que vai atuar de uma forma mais abrangente. No caso é CompTIA, as diversas certificações da CompTIA, CompTIA Linux, né, que você vai abranger com várias distribuições Linux. Outra proprietária poderia ser a certificação Red Hat, a certificação SUSE, que são proprietárias naquele produto. E as não proprietárias são essas que, como a LPI, que não dependem de uma marca, um produto, mas sim uma especificação técnica para você atuar com vários produtos, tá? E aí vem a questão, mas por que o profissional certificado é chato? Na verdade, o bem da verdade não é que ele é chato, ele acaba às vezes sendo mais burocrático, mas por uma questão que vocês vão entender agora.
quando o certificado, o profissional, ele é um profissional certificado, dentro do seu processo de certificação, ele aprende metodologias que devem ser aplicadas com uniformidade, tá? Então essas metodologias, elas não servem apenas para você resolver um problema único de uma empresa. Você vai aprender a documentar aquele problema e que vai ser algo que na próxima empresa que você atuar, você vai seguir aquele protocolo, aquele padrão e vai ter uma solução uniforme, uma solução que funciona. Então, ao utilizar ali os procedimentos que você aprende quando você obtém uma certificação, você tem que garantir que você vai ter uma atividade padrão, que vai seguir um padrão. Você não vai fazer as coisas diferentes uma unidade da outra. Claro que existem situações que você acaba fazendo você acaba fazendo dentro dos conformes daquela situação, né? Mas no geral você vai seguir um padrão de precedência de ações para garantir uma coerência e que essas informações elas estejam disponibilizadas de forma confiável. Ou seja, você também documenta isso. Então essa uniformidade é o que separa um pouco o profissional certificado do profissional que não tem uma certificação. Outro ponto é a credibilidade. O profissional certificado, a certificação ela é uma comprovação de conhecimento. Então, no caso por exemplo, das certificações proprietárias, você tem uma certificação Cisco, determinado produto. A empresa comprou aquele roteador e você é um profissional certificado. Se você fizer uma configuração errônea ou tiver algum problema, você vai obter suporte garantido da Cisco, por exemplo, porque você é um profissional certificado. E se você contrata um profissional para fazer as configurações do seu roteador, que não é um profissional certificado, e acontece problemas, você não vai ter esse suporte gratuito. No final você vai ter que fazer um outro contrato para saber resolver aquele problema. Por isso que o certificado, o profissional que tem uma certificação, ele tem essa credibilidade. Então a ideia, eu até peguei num site aqui, Profissionais de TI, que falava do mesmo assunto, sobre ser profissionais chatos. E ele coloca aqui algo bem interessante, ao que eu já vim expressando, que ele faz a mesma ideia assim. Comprar um roteador Cisco e pedir a um profissional não certificado para configurar é o mesmo que você comprar uma Ferrari e deixar o jardineiro aí da sua fazenda levar um porco doente para o veterinário no banco de trás. Ele vai até conseguir cumprir a tarefa, mas além de não ter a capacidade de dominar o equipamento, ele não vai atentar às questões de segurança e isso pode cometer sérios erros. Então ele dá essa comparação, faz uma analogia, né, entre o profissional certificado e o não certificado. É claro que existem profissionais que não são certificados, mas que são profissionais proficientes, que são profissionais inovadores, que têm produtividade. Porém, é aquilo que eu falei, no caso de uma certificação proprietária, quando você não é certificado, as empresas podem não aceitá-lo tão bem por causa dessa questão até de garantia, né, direto com o fabricante. O profissional que é certificado, ele vai ter essa garantia com o fabricante e você não vai ter. E essas questões metodológicas de documentar, de seguir um padrão, tudo isso o profissional certificado ele acaba obtendo, né? Como que os profissionais em geral veem a certificação? Os profissionais de modo geral às vezes não têm bons olhos para os profissionais certificados. Isso é quase mesmo aquela ideia de quem é graduado, não tem bons olhos para quem faz pós-graduação, fala que não é necessário, ou pensa que não é necessário para o seu crescimento profissional dentro de uma empresa. Então essa ideia ainda ela persiste.
Então, quando o profissional não tem a certificação, às vezes ele ainda não tem bons olhos, porque ele fala, poxa, porque eu vou investir hoje uma certificação aí custa, desde uma certificação proprietária, dependendo do equipamento, de 300 a 4 mil reais, dependendo da certificação, né? São várias certificações que a gente tem no mundo TI, e tem certificação aí que pode custar 20 mil reais ou até mais caro do que isso, né? E você tem que investir também no curso preparatório. Então, muitos profissionais acabam pensando, poxa, mas eu não quero investir nisso, né? E não tem, às vezes, bons olhos para o profissional que tem essa certificação. Mas já é algo que você deve se atentar, como eu havia comentado, já comentei várias vezes. Antes, quando você fazia uma busca de emprego, então você entrava no site como o AP Info, que é um site que eu gosto bastante, apinfo.com, e você ia buscar o emprego lá, uma oportunidade de trabalho, você tinha lá graduação na área de TI, engenharia ou ciência da computação, ou seja lá o que for. Hoje você vai ver que você tem um monte de sigla. Então tem lá PMI, MSCP, MCP, RH, CH, né, que são as siglas das certificações. Então você vai ver que cada vez mais as certificações ela tem peso, e mesmo aqueles que têm graduação, se você tem aquelas certificações, é bem provável que seu currículo vai ser avaliado, você vai ser chamado para uma entrevista, mesmo talvez que você não tenha uma graduação. Olha que interessante. Por quê? Porque as empresas querem os profissionais para aquele determinado serviço, e a certificação pode ser ter um caminho mais rápido do que a própria graduação para aquilo. Claro que tem que ter a graduação, eu sempre falo isso, mas as certificações elas seriam tipo um atalho já para você ter um destaque dentro aí do mercado de trabalho, né? Então você tem, né, CCNA, MBA, né, MSCA, MVP, um monte de sigla aí para certificações. Então já é algo que você pode começar a planejar a sua carreira, fazer um planejamento de carreira, se você vai entrar na área de TI, e obtendo essas certificações, né? Investindo, começando a trabalhar e obtendo essas certificações. Então, assim, para concluir, né, para concluir esse raciocínio, não que o profissional certificado ele seja chato, né? Talvez até seja, não sei a definição correta do que seria um chato, né? Mas dependendo o que eu disse, a definição correta do chato, dependendo o ambiente, né, onde foi pregado isso. Mas como o professor que me perguntou, ele disse os profissionais certificados, então ele já deve ter tido experiência com mais de um, e eu vou presumir que o chato que ele colocou é justamente por ser mais burocrático. Só que não que ele faça isso de propósito, porque ele quer ser chato, né? Mas é porque ele aprendeu metodologias que vão dar credibilidade à certificação e a ele como um profissional certificado. Então é por isso que nós utilizamos padrões, por isso que nós fazemos documentação. Essas documentações ficam disponíveis para a empresa e são úteis para a empresa. Então tudo isso é o que diferencia um profissional certificado de um profissional não certificado. Então, não que ele seja chato, mas é que ele é mais metódico, tá? Seria essa palavra, seguindo padrões e definições e que ele aprendeu durante sua certificação. Beleza? Então acho que é isso o bate-papo de hoje, para a gente entender um pouquinho sobre esse universo de certificação. Pessoal, continua ainda nosso pacote de formação Linux, está com promoção até amanhã, dia 8, né? Está com promoção, R$70 via depósito bancário, vai estar a descrição aqui no vídeo, então aproveita, que você vai ter direito aos 11 cursos disponíveis e aos próximos cursos que estão chegando até o final do ano. Dentro desses 11 cursos tem inclusive um preparatório para a primeira prova da certificação LPI, a prova 101 ou LX 103, já a prova nova. E já vai estar chegando também, até o final do mês aí, a prova para o nível 2, que é a LX 104 da CompTIA ou LPI 102 aí da LPI.
que são preparatórios, com simulados. Então aproveita que vocês vão ter esses cursos novos já chegando aí nesse pacote de formação, tá? E fica aí nos comentários, deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Se vocês já tiveram experiência com profissionais que têm certificação, seja ela qual for, não precisa ser certificação Linux, profissionais que têm certificação Microsoft, Cisco, e se você achou ele nesse sentido chato, né? Ou PMI, gerenciamento de projeto, né? Que eu tenho também. Então é interessante vocês colocarem aí nos comentários e ver se vocês tiveram essa experiência que vocês consideraram chata. E aí ver se agora com o vídeo vocês entenderam um pouco melhor que assim, ele não é chato porque ele quer ser chato, mas é porque ele atende padrões, né? E definições pré-estabelecidas que ele aprendeu durante sua certificação para fazer um trabalho digno, né, de representar a certificação que ele tem e representar a empresa ou a organização que ele obteve sua certificação. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Até a próxima.